Olá amigos, boa tarde, tudo bem? São 13 horas e 56 minutos, nós estamos aqui nos preparativos para a live, vendo aqui o pessoal que já está chegando, Paulo, Futuro, Denise, Karina, Luiz Fernando, nossa, já tem bastante gente chegando, Alexandre, Beatriz, Gouveia, Quintela, Paulo Maximilian, grande professor Paulo Maximilian, obrigado aí por estar prestigiando a nossa live, Érica, Cristine. Sinaliza para mim aí, gente, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se a conexão tá legal. Vamos ver aqui nos ajustes para entrar tudo direitinho. Deixa eu ver aqui, obrigado pelos corações. Carol, Leilinha, Badini, Rodrigo. Bom, gente, a gente começa daqui a pouquinho, faltam 3 minutos para a live começar. A gente está garantindo aqui o nosso espaço. Ontem nós tivemos um problema com o fluxo, foi muito grande, nós estávamos com mais de 200 pessoas em média nos assistindo aqui, no pico tivemos 551 pessoas. E naquele horário de 4 horas da tarde, de fato, as conexões estavam muito sobrecarregadas. Eu e outros amigos tivemos o retorno, o feedback, de que diversas lives estavam com problemas, caindo toda hora, então não foi só com a nossa. Por isso que a gente optou por antecipar para as 14 horas, para fugir um pouco do principal fluxo da internet e do Instagram. E entramos um pouco mais cedo para garantir o nosso espaço na sala. Então deixa eu ver aqui se a gente já tem. Bacana. Estou consultando aqui o nosso Instagram para ver como é que está a sala. Separei aqui algumas perguntas. Estou com o Felipe de suporte para mim no WhatsApp para dizer se tem alguma coisa falhando. O áudio tá bom, gente? Sinaliza para mim se o áudio tá bom, o vídeo tá bom, sinaliza para mim também. Mais 2 minutinhos. Eu, durante a live, não vou ter muito tempo para olhar aqui as pessoas que entram, ou eventualmente as perguntas que estão sendo encaminhadas. Tá aqui, o Felipe já mandou assim, toca o barco. Vamos que vamos, Felipe. Então, se eu por acaso ao longo da fala não conseguir esclarecer alguma das perguntas, alguma das dúvidas que foi encaminhada, eu peço que encaminhem para aqui o perfil do Tribunal de Justiça ou para o meu perfil aqui também do Instagram, que é o @werson.rego. Eu sei que serão muitas perguntas e a gente vai tentar respondê-las na medida do possível, ok? Então, mais 1 minutinho e a gente vai começar a nossa live às 14 horas, pontualmente, já dando boas-vindas aos colegas magistrados que estão nos prestigiando e nos prestigiaram ontem e também estão aqui hoje nos prestando essa homenagem com as suas assistências. Ok? São 14 horas, eu queria deixar aqui, então, consignada a nossa mensagem de congratulações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por essa importante iniciativa. Ontem, aqui nesse canal, nós inauguramos a live com essa matéria sobre direitos do consumidor, os direitos do consumidor nesse período de pandemia do novo coronavírus. A repercussão foi muito positiva. Eu queria agradecer em meu nome pessoal, mas também em nome do Tribunal de Justiça, o carinho que vocês tiveram para conosco. A audiência foi muito grande, o número de perguntas que chegaram tanto para o tribunal quanto para mim nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp das pessoas para as quais eu encaminhei o convite, foram muitas. Eu posso dizer para vocês que foram mais de 100 perguntas que chegaram e isso nos deixa assim, muito felizes. E por conta dessas perguntas que chegaram para a gente, de novo, eu procurei fazer aquela seleção e falar dos principais temas, das principais dúvidas. Agradeço então
ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Melo Tavares, pelo honroso convite que ele, através da sua diretoria de comunicação, a mim me endereçou para participar desse momento importante, que é de comunicação direta com os nossos seguidores, com os seguidores do perfil do Tribunal de Justiça. Agradeço e dou as boas-vindas aos colegas magistrados que estão nos prestigiando, a você que é da área do direito, que está aqui nos prestigiando, também agradeço, e você que não tem nada a ver com direito, mas que está vivenciando esses problemas, é um consumidor padrão que está aí vivendo com dificuldade, com angústia, essas questões que estão nos atormentando a todos, eu dou as boas-vindas e espero de alguma forma contribuir para acalmar os corações, acalmar os espíritos e tentar levar mensagens positivas de esclarecimento para todos, ok? Então, vamos lá, dando boas-vindas a todos, como eu falei. Eu separei aqui alguns assuntos. Ontem a gente falou das mensalidades escolares, ontem falamos um pouco sobre plano de saúde, e eu vou tratar desses temas hoje novamente, tá certo? Vou começar pelas mensalidades escolares. O que a gente tem colocado e é preciso diferenciar? Vamos fazer aqui uma colocação. Eu preciso diferenciar instituição de ensino fundamental, instituição de ensino médio, instituição de ensino superior e creches, jardins de infância. São situações completamente diferentes. E por quê? Vamos lá. Vamos tentar estabelecer um princípio para todos. Qual é o princípio? O princípio geral é o seguinte: se o fornecedor puder, de alguma forma, prestar o serviço educacional contratado, não há que se cogitar de desconto ou abatimento ou suspensão do pagamento das mensalidades escolares. Então, uma instituição de ensino, seja fundamental, seja ensino médio, seja ensino superior, que continua a prestar o serviço, ainda que por meio diverso, isto é, não está prestando o serviço presencialmente ao aluno, mas está encaminhando materiais didáticos por WhatsApp, por SMS ou por videoaulas, aulas à distância, aulas online, o serviço está sendo prestado. Por que não se deve cogitar da hipótese de redução de mensalidade? Porque quando nós celebramos o contrato com o estabelecimento de ensino, nós pagamos uma anuidade para os cursos que têm duração de 1 ano, ou pagamos uma semestralidade para o curso que tem duração de 6 meses. Para facilitar a vida do responsável financeiro, aquela anuidade ela é fracionada ao longo do ano. A primeira parcela eu pago na matrícula e as demais durante 11 meses, durante o ano letivo. Ou se é uma semestralidade, eu pago a primeira no ato da matrícula e as demais nos 5 meses daquele semestre. E, se o serviço estiver sendo prestado, a contraprestação que cabe ao consumidor deve ser mantida. Tudo bem? Agora, e aquelas situações em que creches, jardins de infância, o serviço não está sendo prestado? Não pode o pai levar a sua criança à escola, a creche, o maternal, o jardim de infância, está impedido de funcionar. Nesses casos, o serviço não está sendo prestado, tá certo? E a gente não paga uma anuidade, a gente paga o valor que foi contratado por aquele período em troca de uma prestação do serviço. Nesses casos, o que nós recomendamos? A orientação primeira é sempre procurar o estabelecimento, tá certo? Seja ele o creche, maternal, jardim de infância, e isso também vale para as instituições de ensino. Procure aquele estabelecimento e tente renegociar. Isso agora, vendo pelo lado do consumidor, é muito importante, porque é direito do consumidor, na forma do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, a revisão do contrato, quando fatos supervenientes tornarem a prestação excessivamente onerosa.
Veja que o Código de Defesa do Consumidor não fala de fatos imprevisíveis, não fala de fatos inevitáveis, fala de fatos supervenientes, que tornem o contrato excessivamente oneroso para o consumidor. Nesse caso, ele tem direito à revisão. Esses fatos que estamos vivenciando hoje, pandemia de coronavírus, a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de remuneração, possibilidade de demissões em massa, tudo isso compromete a minha capacidade de cumprir o meu contrato, de pagar a minha mensalidade. Isso, então, está deixando aquele contrato, para mim, consumidor, excessivamente oneroso. O que eu tenho, então? Que buscar o prestador de serviço e tentar com ele renegociar. É importante que tanto o estabelecimento de ensino quanto o consumidor enxergue o direito e a dificuldade uns dos outros. Tanto o estabelecimento de ensino está vivendo momentos difíceis nesse instante, quanto o consumidor que paga pela prestação daqueles serviços. Se os dois lados se mantiverem intransigentes, eu terei um alto índice de inadimplência numa ponta e da outra a possibilidade real e concreta daquele estabelecimento de ensino ter que fechar suas portas, por não ter condições de honrar com as suas obrigações, com fornecedores, com professores, com concessionários de serviços públicos e etc. Então, nessa hora, é importante o diálogo franco, diálogo transparente, as partes entenderem que precisam cooperar entre si e que há um dever geral de renegociar, para que não se leve a outra parte à ruína e aquele contrato chegue ao termo satisfazendo as legítimas expectativas de ambas as partes. Se as tentativas de conciliação restarem frustradas, deve-se procurar um mediador qualificado, que pode ser o PROCON da sua cidade, o PROCON do seu estado, pode ser o consumidor.gov, que é o www.consumidor.gov.br, que é um canal do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, para esse tipo de mediação entre consumidores e fornecedores. Uma portaria recente da Secretaria Nacional do Consumidor, a portaria número 15, estabeleceu a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino se cadastrarem na plataforma, justamente para viabilizar esse tipo de mediação e de intermediação das demandas, dos conflitos, dos interesses entre as partes. Ok? Bom, por mensalidade escolar, eu penso que a gente colocou o essencial, o básico, e vamos passar então para o próximo tema. O próximo tema seria aqui a questão dos serviços essenciais: luz, gás, água, esgoto, telefonia móvel, telefonia fixa. Como ficam esses serviços? Diversos estados legislaram ou, através de decretos do Executivo, normatizaram a impossibilidade de suspensão do fornecimento do serviço em razão da inadimplência do consumidor. Alguns estados adotaram essa medida, outros estados não. O que a gente tem procurado adiantar nesta situação? O que tem caráter nacional? A energia elétrica. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, através de normativo, estabeleceu que, para o fornecimento de energia elétrica, luz, não se pode suspender a prestação do serviço em razão da inadimplência do consumidor. Isso durante os próximos 90 dias, e eu estou vendo aqui a resolução da ANEEL da última segunda-feira, dia 23. Então, pelos próximos 90 dias, não há possibilidade de suspensão de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, e isso vale em todo o território nacional. Para os estados, há que se apurar se no seu estado, você que está nos assistindo de diversos pontos do Brasil, se no seu estado há um decreto do Executivo ou uma legislação do Legislativo que trate do tema. Aqui no Rio de Janeiro nós temos
um decreto nesse sentido e também uma legislação nesse sentido, suspendendo também o corte, a possibilidade de corte. Ela não pode ser suspensa aqui no nosso estado. Agora, temos que entender o seguinte, ao final, independente do formato que seja, se o Estado está lhe concedendo uma moratória, ou se o Estado está pegando essas prestações que vencem agora, março, abril, maio e junho, e repassando, em algum momento essas contas elas terão que ser pagas. E veja, ninguém está isento de pagar contas. Essas contas elas serão pagas. Provavelmente, ao final, todas elas acrescidas não, mas com correção monetária, já que correção monetária não é acréscimo, é mera atualização do poder de compra da moeda. Mas enfim, esse valor será atualizado ao final. Não se recomenda que se deixe de pagar pela prestação de um serviço efetivamente utilizado. As alternativas sempre recomendadas são: procure o fornecedor e tente negociar. Em não sendo possível negociar, infelizmente, os consumidores ficam com a escolha de Sofia. Vão ter que escolher quais as contas terão que pagar em razão de dificuldades nas quais foram colocados contra a sua vontade, ou independente da sua vontade. Aqueles que estão perdendo o emprego, aqueles que estão tendo a sua jornada de trabalho reduzida, sofrendo reduções nas suas remunerações, enfim, colocados em disponibilidade, em licenças, etc., estão de alguma maneira com a sua capacidade de pagamento prejudicada. E as escolhas de Sofia terão que ser feitas. Quais as contas eu tenho que pagar e quais aquelas que eu posso pagar depois. Mas eu terei que pagar sempre. Então a nossa recomendação é essa. Veja se no seu estado existe algum normativo que fale sobre a moratória, a postergação do vencimento das contas, a possibilidade ou não possibilidade de suspensão do pagamento, e conforme cada estado, você age respeitando a legislação e sempre utilizando dos canais de atendimento ao consumidor daqueles fornecedores para tentar negociar os seus débitos com aquela entidade. Não sendo possível, o caminho é sempre: busque um PROCON da sua cidade ou o canal do Ministério da Justiça, o consumidor.gov.br. Um outro tema que tem gerado assim muita discussão, volto a dizer, são os planos de saúde. Bom, plano de saúde é uma daquelas despesas que o consumidor não pode deixar de pagar. Por quê? Porque a legislação autoriza a suspensão da prestação do serviço em razão da inadimplência e, no caso de persistir o estado de inadimplência, isto é, de não pagamento, a possibilidade de cancelamento do plano. Então veja, se o consumidor atrasa 30 dias consecutivos, na verdade, eu falei aqui 30 dias consecutivos, mas a gente está falando aqui de 30 dias. Então, se eu não paguei uma mensalidade, 30 dias, a operadora já está autorizada a suspender a prestação do serviço. E se ao longo de um ano, de um período de 12 meses, eu me mantiver inadimplente por 60 dias, tá certo? E aí não precisam ser 60 dias corridos, basta que ao longo de 12 meses eu fique 60 dias inadimplente, o plano pode, notificando previamente o consumidor, cancelar, rescindir aquele contrato por falta de pagamento, por inadimplemento do consumidor. Então essa é uma daquelas despesas que eu, consumidor, não posso deixar de pagar. Tenho que manter a minha prestação em dia. Mas contrato que a minha relação como operadora é contratual, e eu disse para vocês logo no início que o artigo 6º, inciso 5º do consumidor, autoriza a revisão dos contratos por fatos supervenientes, não precisam ser fatos imprevisíveis, não precisam ser fatos inevitáveis, basta que eles sejam supervenientes ao momento da contratação, tem o consumidor o direito à revisão. O que deve ele fazer então? Buscar os canais de atendimento das suas operadoras e tentar, de todas as formas,
renegociar o seu contrato. Não fique inadimplente. Renegocie. E, na intransigência do operador, na incapacidade de encontrar um termo médio de renegociação, aí deve o consumidor imediatamente buscar um canal de proteção e defesa do consumidor para tentar, através dele ou através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, obter uma renegociação das suas prestações e, não sendo isso possível, como é direito do consumidor a revisão do contrato, buscar a via judicial para ter judicialmente assegurado esse seu direito. Agora, em hipótese nenhuma, deixe de pagar, porque se você ficar em mora, o serviço será suspenso. Se você ficar inadimplente, o contrato será cancelado. A única ressalva é se o paciente estiver internado, se o paciente estiver durante um tratamento, enquanto ele estiver submetido ao tratamento, enquanto ele estiver internado, ele tem direito à prestação do serviço, tá certo? Ele não pode ser interrompido se o paciente estiver em tratamento ou internado, mesmo por falta de pagamento. Minha recomendação, não deixem de pagar, procurem o operador, vamos renegociar. A questão da cobertura do Covid, do exame. O exame para Covid, detecção do vírus, do coronavírus, ele agora é coberto, faz parte do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Mas não basta eu simplesmente desejo fazer um exame e ligo para um laboratório para fazer o exame. Não é assim que funciona. O exame é coberto nas condições previstas pelas autoridades públicas, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa e pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, há protocolos que precisam ser seguidos e, no caso da necessidade da realização de exames, respeitados os protocolos do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária, aí sim o exame será coberto, não pode ser negado. Essa é uma questão. Outra questão importante, se o plano ficou caro para você, consumidor, ou se você faz parte de um plano coletivo e foi demitido ou se aposentou e a sua cobertura ela está limitada no tempo, não se esqueça de que você tem direito à portabilidade. Você pode sair do seu plano coletivo para um outro plano coletivo ou para planos individuais nas operadoras que oferecem planos individuais nas mesmas condições de cobertura e sem necessidade de cumprir novos prazos de carência. Então veja se não é interessante neste momento de dificuldade o exercício da portabilidade, a possibilidade de mudança da operadora, preservadas suas condições de cobertura contratual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carências e, eventualmente, com um custo inferior para você, consumidor. Tá certo? Não se esqueça, você tem direito à portabilidade do plano. Não fique inadimplente, não deixe de pagar, principalmente nesse momento em que os serviços serão extremamente necessários. No caso de suspeita de estar você, consumidor, infectado pelo novo coronavírus, o que você deve fazer? Imediatamente entrar em contato com a sua operadora. Procure orientações de como proceder junto à sua operadora, tá certo? Não vá sem necessidade para uma unidade de pronto atendimento, menos ainda para um hospital. Você deve só se dirigir a esses locais se de fato estiver apresentando os sintomas da Covid-19 e não puder receber esse tratamento ou esse atendimento em sua casa. Por isso, ligue para a operadora do seu plano de saúde e veja o que ela tem a propor ou oferecer a você nesse instante. Quais são as orientações, as recomendações dessa operadora. Exame, deixa eu ver o exame, eu estou vendo aqui as perguntas que mandaram para mim para tentar localizar. Suspeita de infecção,
Cobre problemas de saúde relacionados a Covid. Sim, os planos de saúde cobrem os problemas de saúde relacionados a consulta, internação, terapias ou exames relacionados à Covid-19. Você só precisa ver qual é a cobertura assistencial que você tem direito. Então, se você tem cobertura ambulatorial, você tem direito a consultas e exames de menor complexidade. Você só tem direito a internação e exames de maior complexidade se o seu plano tiver a cobertura hospitalar. Tá certo? Por isso é que é importante você sempre entrar em contato com a sua operadora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se vocês me mandaram alguma coisa. Aqui agora, tô vendo aqui, Carol, Leilinha, Rodrigo, todo mundo mandando o ok, obrigado, gente. Coberturas, essa aqui, uma pergunta bem interessante que chegou. Se cobre telesaúde na saúde suplementar? Sim, cobre. Hoje, aliás, desde 2002, já há normativos do Conselho Federal de Medicina e sobre telemedicina. Recentemente, o Ministério da Saúde também regulamentou a questão da telemedicina e muitas unidades de atendimento ambulatorial, consultórios, já estão exercendo essa prática, a da telemedicina, a da teleorientação, a da teleconsulta. Esse tipo de procedimento já está autorizado e coberto pelo rol dos procedimentos obrigatórios. A ANS já reconheceu a telemedicina como uma forma válida de prestação de serviço. Ainda existe algum problema entre os operadores de planos de saúde e os prestadores de serviço. Muitos ainda não arcam com esse tipo de cobertura, embora já tenha sido definido que esse tipo de procedimento médico é coberto. Então você também deve entrar em contato com o profissional de saúde que lhe assiste, o seu médico, o seu neurologista, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, para saber se ele está prestando esse tipo de teleatendimento, de teleconsulta, de teleorientação, e também junto à operadora de plano de saúde, para saber quais são as recomendações dela ou se elas estão direcionando os seus beneficiários para algum tipo de prestador específico, tá certo? Mas teleatendimento, teleconsulta, teleorientação já são também procedimentos médicos que estão cobertos pela regulamentação da ANS, ok? Deixa eu ver aqui. Acho que de plano de saúde fomos. Vamos para uma outra questão que está gerando muita preocupação nas pessoas, que diz respeito aos aluguéis. Se eu tenho que continuar pagando aluguel durante esse período específico e tal. Bom, veja, a relação locatícia, ela não é reconhecida pela jurisprudência como uma relação de consumo. Ao contrário, a jurisprudência entende que a relação entre locador e locatário não é uma relação de consumo. É uma relação de direito privado paritária, isto é, as partes estão em igualdades de posição. Logo, teriam igual poder de negociação. Todas as questões que nós ponderamos aqui são importantes. Enxergar os dois lados. Tanto quanto o locatário enfrenta hoje dificuldades de honrar os seus compromissos, quanto o locador depende daquela receita para sua sobrevivência. Então nós temos muitos locadores que são pessoas aposentadas, são pessoas que ao longo da vida amelharam recursos para a compra de um imóvel para gerar renda na sua aposentadoria, enfim, são pessoas que precisam também daquela fonte de renda. Recomendação:
não deixe de pagar aluguel. Aliás, nova recomendação, não deixe de pagar as suas contas. Ah, Werson, isso não é possível. Perfeitamente. Então teremos que fazer escolhas de Sofia. Vejamos quais aquelas contas que eu posso pagar sem maiores consequências. Já vimos aqui que alguns estados estão concedendo moratória, não estão permitindo a suspensão em fornecimento de serviços públicos. Ok, vamos deixar isso aqui para o momento posterior, menos uma dor de cabeça. E como fica a locação? A locação, há projetos que estão discutindo ainda a possibilidade de não haver ações de despejo por falta de pagamento a partir do dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade. Ou seja, ações novas ajuizadas a partir do dia 20 de março, não seria possível a concessão de liminar para despejo por falta de pagamento. Existem recomendações nesse sentido, mas não é porque existem recomendações nesse sentido que eu tenho que deixar de pagar, porque eu coloco em risco a sobrevivência e subsistência do próprio locador. Então, o que as partes devem fazer neste momento? Sentar, renegociar, rediscutir o contrato, botar a prestação contratual, o aluguel mensal, dentro de um patamar de razoabilidade em que fique bom e ruim para locador e locatário ao mesmo tempo. Não pode ficar bom para um lado e ruim para o outro. Não dá para ser assim. Ele tem que ser bom e ruim para ambas as partes ao mesmo tempo. E isso a gente só consegue com negociação. Então procure o seu locador para você discutir isso diretamente com ele. Agora, isso nas locações residenciais. Como nós ficamos nas locações não residenciais e nas locações de espaços em shopping center? Essa é uma dificuldade muito grande, porque por atos do Poder Executivo, os shoppings não podem funcionar. As lojas estão fechadas. Ressalvados serviços essenciais dentro de shopping center, laboratórios, serviços de saúde, que por serem essenciais continuam a funcionar, o comércio, de uma forma geral, está fechado por atos de autoridade em diversos estados. Assim está em São Paulo, assim está acontecendo no Rio de Janeiro e assim está acontecendo em diversos outros estados. Bom, o lojista está sem receita e o locador desse lojista também está sem o fluxo de pessoas consumindo e sem o seu lojista pagando para ele. Essa é uma situação muito delicada. E situações delicadas não têm soluções simples, rápidas e mágicas. O direito nosso, a literalidade das nossas leis, não estava preparada para essa situação que é absolutamente anômala. Ela é inédita, tanto em extensão quanto em profundidade. Então a gente tem que entender que nessa situação, só mesmo a negociação é que vai surtir os efeitos desejados. Tanto os locadores quanto os locatários têm que entender as situações uns dos outros, tá certo? O momento é de revisitar as regras do direito privado, revisitar a nossa cultura litigante e implementarmos uma cultura de transigência, de negociação, de composição e de negociação. Os dois lados agindo com boa fé, tentando enxergar a legítima expectativa do outro e satisfazê-la na medida do possível, entendendo que o contrato, momentaneamente, ele tem que ser bom e ruim para ambas as partes, para que ele consiga chegar ao seu final, isso vai nos impor renegociar.
cooperar um com o outro. Do contrário, o que acontecerá? Contratos serão resolvidos por onerosidade excessiva. E a ninguém interessa, nem ao particular, nem ao Estado, nem à economia como um todo, a ninguém interessa uma quebradeira de empresas nesse momento, porque isso tem efeitos na economia, isso vai gerar desemprego em massa, vai afetar a capacidade de renda das pessoas, vai afetar a capacidade de consumir nas pessoas, para não tendo consumo não tem produção, enfim, a gente entra num ciclo recessivo, a gente entra num ciclo vicioso negativo e é isso que a gente precisa evitar a todo custo. As riquezas, mais do que nunca, precisam continuar a circular, o dinheiro tem que continuar circulando. Então, todo esforço para efetuar pagamentos, para honrar os nossos compromissos é importante, porque esse dinheiro que eu coloco na economia, ele volta para mim. O dinheiro que eu tiro da economia, ele vai ser tirado de mim. Isso é uma relação de causa e efeito inevitável. Então, partes, contratante A, contratante B, sujeitos de uma relação de consumo, exercitem ao máximo a sua capacidade de negociação, de enxergar o outro, de ser empático e de chegar num resultado que, se não é o ideal, se não é o melhor para cada um, é aquele que é possível para todos. Essas são as recomendações. Dívidas bancárias. A gente já está aqui com 30 minutos, mas eu estou vendo que a gente está com um número bastante bom. A gente está aqui com 62 pessoas assistindo. Vamos tentar estender então mais um pouquinho para tratar de outros temas. Cartão de crédito, cheques, dívidas com instituições financeiras. Não há nenhuma regulamentação específica geral para o sistema financeiro. Existem várias recomendações, recomendação para redução de juros, recomendação para parcelamento da dívida ao final, pega algumas parcelas que vencem agora e coloca essas parcelas no final do contrato. É isso que nós temos hoje como regra geral. O que o consumidor precisa entender? Só você sabe a dificuldade em que você se encontra nesse instante. Só quem sabe onde o calo aperta é que sente a dor. Então, a recomendação, como linha geral, é a mesma sempre. Procure pagar. Não sendo possível, tente renegociar. A ideia de pegar prestações que vencem em abril, maio, junho, julho e jogá-las para o final do contrato, ela pode ser uma boa solução, desde que sobre essas parcelas que estão sendo colocadas ao final não incidam juros adicionais. Se só houver correção monetária, perfeito, tudo bem, o consumidor está protegido e é um bom negócio. Se houver juros adicionais, você precisa conhecer o custo efetivo total, quanto isso de fato vai representar de acréscimo, não apenas na sua prestação, como na dívida como um todo. E eventualmente pode não ser um bom negócio. Você só fará isso se de fato você não tiver alternativa melhor, tá certo? Outras alternativas melhores podem ser contratar linhas de financiamento mais baratas, ou seja, não entre no seu cheque especial, não refinancie o seu cartão de crédito, porque essas dívidas são dívidas caras, com juros muito altos. O que você deve fazer? Busque um empréstimo consignado, um crédito direto ao consumidor, que são linhas de financiamento mais baratas. Contrate esses empréstimos que têm juros menores para pagar aquelas dívidas em que os juros serão maiores, como no caso de cartão de crédito e cheque especial. Ok? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma outra orientação. Gente, quem quiser mandar pergunta, deixa eu ver aqui. Pode me mandar alguma pergunta que eu vou tentar ler aqui. Pergunta relacionada ao tema, tá, gente? Eu tô vendo aqui várias perguntas sobre o concurso do TJ. Eu não sou da comissão de concurso do TJ, não posso dar essa resposta para vocês, tá certo? Mas
se tiver alguma pergunta aqui que chegue para mim sobre o direito do consumidor, eu vou ficar feliz aqui de responder. Deixa eu ver aqui, já falamos de plano de saúde, aviso do plano de saúde, já falamos. Enfim. Deixa eu ver se entrou mais alguma. Bom, gente, não estou vendo novas perguntas entrando aqui. O que eu posso fazer então? Colocar o meu perfil à disposição aqui no Instagram. Evidentemente, eu já sei que serão inúmeras as perguntas. Duas coisas precisam ser colocadas. A primeira é que, como desembargador, eu não posso dar consultoria, então não adianta tratar de caso específico. Eu estou com essa situação assim, eu estou com essa situação assado, como é que eu faço, que advogado eu procuro? Essas recomendações a gente não pode dar. Eu posso falar em tese sobre regras gerais, mas não devo comentar casos pontuais, casos concretos, casos específicos, menos ainda qual é a minha orientação. A minha orientação é buscar o fornecedor para renegociar com o fornecedor, buscar os canais de proteção do consumidor, os PROCONs estaduais, os PROCONs municipais e o próprio site do consumidor.gov, www.consumidor.gov.br. E aí sim, a falta de acordo, esgotadas todas as vias de tentativa de conciliação, a alternativa não restará senão buscar um profissional ou através do Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública, um advogado especializado para a propositura de demandas judiciais. Mas não ajuizem ações sem terem esgotadas as vias de conciliação. Por quê? Porque nós estamos na iminência de um volume muito grande de ações. A gente já antevê, a gente já antecipa a possibilidade de ajuizamento de inúmeras ações com pedido de resolução de contrato ou de revisão de contrato. Isso impacta tanto no tempo da prestação jurisdicional, ela vai acabar se alongando por um prazo superior não só para você como para todos os jurisdicionados de uma maneira geral, como também impacta na qualidade da prestação jurisdicional. A gente passa a ter uma jurisdição sendo prestada em massa, em escala para inúmeros casos idênticos, e isso, sem dúvida alguma, também compromete a qualidade do nosso trabalho. Então, ajuizar ação nunca deve ser a sua primeira opção. Ela deve ser a última. Depois de esgotadas todas as vias de composição, aí sim você busca o judiciário. Chegou uma pergunta aqui agora para mim sobre os prazos nas incorporações imobiliárias. Veja, nós temos a cláusula de tolerância como uma cláusula considerada válida pelos tribunais. Até 180 dias corridos é lícito o atraso, dadas as complexidades de uma incorporação imobiliária em que o produto imobiliário leva aí de 24 a 36 meses de maturação, ou seja, um produto de longa maturação, muita coisa pode acontecer. Só que nesse momento de estado de calamidade, nós temos o que se chama de força maior. Diversas obras estão paralisadas em diversos canteiros no país por determinação do poder público. Ou seja, ainda que aquele fornecedor queira prestar o serviço, na verdade ele queira construir, que é aquilo que ele foi contratado para fazer, ele não pode. Então, evidentemente que enquanto perdurar a determinação oficial do poder público de impossibilidade de prestação daquele serviço, de execução daquele serviço, esse prazo ele terá que ser acrescido ao final, tá certo? Então, não há que se punir o incorporador nesse instante, porque ele não está construindo, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. E isso vale para os dois lados. A mesma coisa vale para o consumidor. Aquele consumidor adquirente que não tem condições de pagar a sua
o seu financiamento imobiliário, ou seja, levar adiante o contrato de promessa de compra e venda, ele tem que procurar o incorporador para renegociar. Por quê? Se lá atrás, no passado, nós sofremos com a questão do distrato e havia decisões judiciais de todo o lado, ora protegendo o incorporador, ora protegendo o consumidor, ora dando 80%, 70%, etc. Essas decisões, havia espaço para elas no momento de lacuna legislativa, isto é, não havia lei regulamentando este assunto. Hoje há. Então nós temos a famosa lei dos distratos, boa ou ruim é o que temos, e nesta situação as sanções para a resilição, para extinção do contrato por fato atribuído ao consumidor, ao adquirente, são muito pesadas. Então, de novo, essa é uma parcela que você, consumidor, adquirente, não deve deixar de pagar, a não ser que você esteja muito consciente das consequências desse inadimplemento. E aí você vai incidir em alguma das regras da lei do distrato. E nós hoje temos uma legislação que precisa ser observada e cumprida. Então a recomendação é: não deixe de pagar, procure o incorporador e tente renegociar todo o seu saldo devedor. Ok? Bom, gente, são 14 horas, 42 minutos, estamos aí no ar há 45 minutos. Eu fico muito feliz mesmo. A nossa transmissão não caiu, tudo funcionou perfeitamente, sem interrupções. Tivemos a oportunidade de tratar aí de um leque variado de temas. E mais uma vez, eu saúdo e parabenizo o presidente Cláudio Melo Tavares, do nosso Tribunal de Justiça, pela iniciativa. A divisão, a diretoria de comunicação social, por essa iniciativa de contato direto com o público através de lives. Eu agradeço o honrado à administração o convite que me fez para participar da estreia, que foi ontem, e da sequência que estamos dando no dia de hoje. Espero que essa iniciativa ela se repita com outros colegas em outros temas e que a gente possa aproximar cada vez mais o nosso judiciário do nosso jurisdicionado, cumprindo esse papel de utilidade pública, levando informação qualificada e esclarecimentos e tentando mostrar para você qual é o seu direito. Fico feliz, muito grato pela audiência de todos e eu espero ver vocês numa nova oportunidade, já me colocando aqui à disposição se necessário for. Tá certo? Gente, muito obrigado pela assistência de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.